Bom dia, graça e a paz de Jesus ao seu coração. Quando a gente fala de graça e paz, a gente está usando um cumprimento que Paulo usa nas suas cartas, né? A graça era o cumprimento dos gentios e a paz, shalom, era o cumprimento dos judeus. E quando ele une os dois, ele quer dizer, todos nós somos importantes para Deus, tanto os gentios quanto os judeus, e todos recebem da mesma graça, a graça que nos salva. Sem a graça de Jesus, a salvação, nós não temos paz, né? Então nós precisamos das duas coisas, de graça e de paz. E é isso que a gente fala um para o outro, né? Graça e paz ao seu coração, a graça de Jesus, ou seja, o favor imerecido na sua vida no dia de hoje, a paz que excede todo entendimento na sua vida. Por isso que a gente fala graça e paz. É um cumprimento. Bom dia também é muito gostoso, né? Tenha um bom dia. Mas a graça e a paz nos lembra do que Jesus fez e do que Jesus nos dá, que é uma paz que enche todo o nosso coração. Nós estamos falando sobre a pessoa de Deus essa semana. Nós já estudamos sobre os atributos dele. Nós já estudamos sobre a quem nós podemos comparar o Senhor, né? E nós estudamos sobre a soberania dele. Então, tudo isso mostra para nós que o nosso Deus ele é maravilhoso, que ele é grande, que ele é poderoso, que ele é soberano, que ele está acima de tudo e de todos. E hoje eu queria estudar com vocês, que a gente falou que a gente ia entrar nesse assunto, né? Onde está Deus quando nós estamos sofrendo? Por que nós sofremos se Deus é tão bom, se Deus é maravilhoso, se Deus é bondoso, se a essência dele é o amor? Por que o ser humano sofre? Uma vez eu estava na minha sala trabalhando e uma amiga minha chegou e falou assim, ela estava muito brava com Deus porque alguém da família dela estava doente. Ela falou, onde está Deus, né? Outro dia eu ouvi uma pessoa falar assim, por que Deus está fazendo isso com a gente? E aí isso tudo veio ao meu coração, né? Quem é o nosso Deus? E como ele age? Por que há sofrimento no mundo? Como que a gente pode responder a esses sofrimentos quando eles vêm na nossa vida? Então, a primeira coisa que eu queria ler com vocês, pegar a palavra de Deus e meditar em Gênesis. Abre a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2 e no versículo 15 a 17. É uma história muito conhecida, todos nós sabemos. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus deu-lhe uma ordem: de toda árvore do jardim que comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito do sofrimento é que o sofrimento, ele entrou no mundo com o pecado. Nós podemos dizer que o pai do sofrimento é o pecado. Deus havia dado uma ordem e Deus havia já explicado o que ia acontecer. E depois da desobediência do primeiro casal, que na verdade representa a nossa desobediência como ser humano, o pecado entrou no mundo. Como consequência do pecado, entra as doenças, entra a morte, então entra a ira, entra a maldade humana. Tudo isso é consequência da nossa natureza. Enquanto nós vivemos nessa terra, nós estamos debaixo, mesmo sendo salvos por Jesus, estamos na nossa natureza. A nossa natureza pecaminosa e terrena, ela só vai ser transformada quando o nosso corpo for glorificado. Quando Cristo voltar e nós nos encontrarmos com Ele. E aí nós teremos um corpo transformado e um corpo semelhante ao de Jesus. Aí não haverá mais pecado. Oh, aleluia! Que bênção será nesse dia. Mas até que isso aconteça, nós viveremos na nossa natureza. E a nossa natureza traz para nós sofrimento, porque é consequência da nossa desobediência, consequência da desobediência da humanidade. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é o pecado. Não gera em nós doença e morte. E as doenças e a morte como consequência não é culpa de Deus, é culpa do homem.
Então, quando acontece de alguém da sua família ter uma doença, ter um câncer, ter uma pneumonia e morrer, a culpa não é de Deus. E a nossa tendência é: tudo é culpa de Deus. Onde que Deus está? O que que Deus está fazendo? Deus não está vendo. É culpa da nossa natureza. A segunda coisa que a Bíblia nos diz que o sofrimento é consequência dos nossos atos. Ou seja, a Bíblia fala assim, ó, aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Em Provérbios 22:3 diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Ou seja, há um sofrimento que é resultado de um ato que foi feito. Então, vamos dar um exemplo. A pessoa ela tem o hábito de fumar a vida toda, certo? Aí, no final da sua vida, depois de muitos anos fumando, ela tem um problema no pulmão, muito sério. Aí ela pergunta, por que Deus está deixando eu passar por essa doença? Não é Deus que está deixando ela passar por aquela doença. É consequência de uma vida em desobediência. Ela sabia que o cigarro fazia mal para o pulmão e ela continuou fumando. Por exemplo, uma mãe que usa droga durante a gestação. Então, a mãe usou droga ali os 9 meses, gente. Aí, depois, a criança nasce com algum problema. Nasce com, sei lá, epilepsia, crise de ausência e outros problemas que a criança pode ter. Não é culpa de Deus, não é culpa da criança, é culpa do pecado, que a mãe desobedeceu, que a mãe é consequência de um ato errado. Então, seu filho pega o carro e sai para tirar racha, ele bate no poste e aí a gente pergunta por que Deus levou. Não é Deus, é a pessoa que busca com as suas próprias mãos. Então, existe o sofrimento que é consequência da nossa natureza, todos nós passamos por ele, todos nós, sabe? Se é cristão, se é muçulmano, o que seja, não interessa. Todo mundo tem essa consequência, vai ficar doente, todo mundo vai morrer, todo mundo vai um dia para o hospital, isso é da nossa natureza humana. Outro, a consequência dos nossos atos. Se eu como besteira a vida toda, provavelmente eu posso ter, eu como tanta gordura, só como churrasco, só churrasco, igual esse povo nunca viu igual gostar de churrasco igual o homem. Nossa, como eles gostam de comer carne, né? E aí come, depois tem uma veia do coração entope. Aí fala, mas por que Deus está fazendo isso comigo? Gente, não é Deus, foi você. Então, nós temos o sofrimento que é consequência dos nossos próprios atos. Nós temos um outro tipo de sofrimento, que é o sofrimento por escolher servir a Cristo, por escolher testemunhar do amor de Cristo. Tem um versículo que diz assim em João 15:18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro, ele odiou a mim. Jesus está falando, olha, vocês vão passar por perseguições, as pessoas vão ter raiva de você, as pessoas vão te odiar. Por quê? Porque primeiro eles odiaram a mim. Em Timóteo 3:12 diz assim, ora, todos quanto querem viver piedosamente, ou seja, viver para servir realmente a Deus, a servir realmente a Jesus Cristo, serão perseguidos. Nós vivemos num país livre, glória a Deus por isso, porque o nosso país é livre, nós podemos falar do amor de Deus e ninguém vai me prender porque eu estou fazendo um vídeo para falar que Deus é maravilhoso. Mas existem muitos lugares em que o evangelho não pode ser pregado. E eu já contei para vocês a história da Asia Bibi, aquela mulher que porque ela falou assim, olha, o meu Jesus morreu por mim numa cruz e o seu Deus o que fez por você? Por ela falar isso, ela ficou 10 anos na cadeia, sabe? Ela perdeu o tempo que os filhos dela cresceram por ela defender e dizer, só por dizer que cria em Jesus Cristo, que Jesus tinha morrido por ela. Então, em muitos países, os cristãos são perseguidos. Neste exato momento, tem pessoas presas em contêineres, tem pessoas presas em prisões, tem pessoas sequestradas, pastores, tem famílias que estão sabe, distantes um dos outros por amar e servir a Jesus. E esse sofrimento é um sofrimento que Jesus disse que nós passaríamos. Então, eu vejo esse sofrimento até como uma escolha de vida. Eu quero sofrer como o meu Jesus sofreu. E eu sempre lembro daquela história da menininha do vestido branco, né? Que ela ia toda semana na igreja e ela era filha de um muçulmano.
E ele diz para ela assim, olha, o padrasto dela falou, se você voltar nessa igreja, eu vou te bater muito. E ele bateu mesmo, a menininha tinha uns 10 anos. E a menina tava quase morrendo, assim, ele deixou ela toda ensanguentada, toda machucada. E ela tinha um vestidinho branco que a tia tinha dado para ela ir para a igreja, né? E naquele dia ela tava com aquele vestidinho e tiraram o vestidinho dela. E ela pegou e falou assim, e ela acordava dos machucados, eles tratando ela ali, tentando reavivar ela de tanto que ela apanhou. E ela falava, meu vestidinho. E aí ela tentava de novo, e ela desmaiava, ela levantava e falava, o meu vestidinho, né? E aí uma hora alguém perguntou para ela, mas por que você quer o seu vestidinho? Ela falou, porque eu quero mostrar para Jesus, ele tá aqui, ele veio me buscar. E eu quero mostrar para ele que assim como ele sofreu por mim, eu também sofri por ele. Então, esses homens e mulheres que escolhem viver em lugares perigosos para poder levar o amor de Deus, homens e mulheres dos quais esse mundo não é digno, eles são exemplo para nós. E aquele dia a menininha partiu com o Senhor, né? Então, existe esse sofrimento, que é o sofrimento por amor a Cristo, sofrimento por entregar uma vida de trabalho, de dedicação, por olhar para aquela cruz e falar, Jesus sofreu por mim, eu vou sofrer por ele, eu vou entregar minha vida para fazer a obra dele. Gente, são muitos e muitos casos. Orem por nossos irmãos perseguidos, orem por aqueles que estão presos, orem por aqueles que estão lá em containers, orem por aqueles que estão sequestrados, para que Deus traga força, conforto, libertação, porque eles estão sofrendo por amor a Cristo. E o outro sofrimento que a gente pode ver que a Bíblia fala é o sofrimento por ser corrigido. A Bíblia fala em Hebreus que assim como o pai corrige o filho, assim Deus corrige o filho a quem ama. Tem um versículo em Números 20 e 12 que diz assim: o Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão este povo para a terra que eu lhes dou. Aqui Deus corrigiu, né? Corrigiu Moisés e Arão e não permitiu com que eles entrassem. Eu fico imaginando que Moisés e Arão, eles tinham um sonho de conhecer a terra e eles não puderam entrar. Foi uma correção do Senhor. Diariamente o Senhor também nos corrige. E muitas vezes ele põe a gente numa sala de espera e fala, você vai ficar aqui esperando até eu dizer sim para você. Outras vezes ele diz não e outras vezes ele precisa chegar mais firme com a gente. Porque é assim que a gente faz com os nossos filhos que precisam de correção. Mas nós fazemos porque nós amamos. E como a gente ama, a gente corrige as nossas crianças. E assim o papai também nos ama e nos corrige. Então existe esse sofrimento, né, que é o sofrimento que às vezes vem por uma correção. Mas eu perguntei para o Sidney esses dias, eu falei assim, Sidney, você já disciplinou o Richard várias vezes? Ele falou, muitas. Você já ficou nervoso? Ele falou, já. E eu falei assim, mas alguma vez você rogou sobre ele um câncer, uma doença, alguma coisa assim? Ele falou, nunca. Assim também é o nosso Pai. O nosso Pai nos ama e Ele quer o melhor para nós. Ele não quer o sofrimento, Ele não quer morte. Isso não vem de Deus. Deus não nos criou nem para morrer. Nós é que escolhemos esse caminho. Então, Deus nos ama, Deus me ama, Deus te ama. Nesse dia, entenda isso, o sofrimento, as coisas. Pode, numa correção, eu posso falar, não, nessa correção eu sei que é Deus que está me chegando junto e me ensinando. Quantas vezes Deus me ensinou, né? Quantas vezes Deus me deu uma sacudida e disse, filho, e aquilo ali doeu na alma. Quando você percebe que seu erro, seu pecado e Deus te corrigindo, dói, né? Mas era pro meu bem, era porque Ele me amava e eu aprendi, eu amadureci, eu cresci naquela área. Então, se Deus te corrigir, saiba que é porque Ele te ama. Então, da onde vem o sofrimento que nós passamos? Da nossa natureza pecaminosa, dos nossos atos errados, como consequência do que nós fazemos, por consequência de escolher seguir a Cristo e falar do amor dele, e como correção do nosso Pai. Então, a gente precisa olhar bem que sofrimento a gente está passando, qual porquê que nós estamos passando, e entender, Deus não quer o mal para ninguém, Deus quer o bem, Ele é um Deus de amor. Seria incoerente nós falarmos agora que Deus traz o mal se Ele é amor.
Se Ele é a essência do amor, se Ele é a essência da bondade e da misericórdia. Confie, creia nesta palavra, entenda e olhe para o seu sofrimento, entendendo que não é Deus que está ali acabando com você, né? Ele, muito pelo contrário, a gente vai ver amanhã o quanto Ele nos consola e o quanto Ele nos carrega nos seus braços de amor. Que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida nesse dia. Que você viva para a glória dele. Até amanhã.